De imediato, então, passamos à coordenação dos trabalhos ao nosso mediador, geógrafo Ivan Perê Tartaruga. Bom, um bom dia a todos. Antes de começar a saudação, eu gostaria de dizer a satisfação saudar o professor, o engenheiro, né, Osíris Silva, pela sua fala, que foi realmente muito inspiradora. Eu acho que a gente só pode agradecer essa fala como experiência, como trajetória, como um exemplo de trajetória. Bom, agradecer aos organizadores, aos realizadores desse evento, né, o Sindicato dos Engenheiros aqui do Rio Grande do Sul, a Federação Nacional dos Engenheiros também, os realizadores, parabenizar a todos, ao sindicato pelos seus 75 anos. Né? É uma honra poder participar desse evento, falando das fundações, essas duas fundações, e também das outras que estão ameaçadas de extinção, e algumas até já em processo de extinção. Eu gostaria também de destacar a pertinência do tema do evento, né? Quer dizer, tecnologia, inovação e soberania. Eu acho que tecnologia e inovação estão na pauta, né, econômica e de qualquer país que pense em se desenvolver tecnologicamente e socialmente, né? E a questão da soberania, que o próprio Melvis, o CREA, né, falava também, e o professor e o engenheiro Osíris Silva também falava sobre a soberania, que eu acho que a questão da soberania tecnológica é essencial também. Já dizia um grupo de especialistas em estudos da inovação, lá na década de 60, era um grupo de britânicos, né, liderados pelo professor Christopher Freeman, que é um dos maiores especialistas em estudos de inovação, da economia da inovação, que eles comentavam, faziam uma crítica, né, em termos globais, né, da centralidade do desenvolvimento tecnológico nos países mais desenvolvidos, né, os países líderes, né, enquanto que a periferia não tinha tecnologia para esse desenvolvimento, e aí eles destacavam a importância da apropriação tecnológica como um elemento essencial de qualquer nação que queira se desenvolver. Tem que se apropriar realmente do conhecimento, das tecnologias, e criar suas próprias tecnologias. E aí a gente destaca um dado que aparece em todas as edições da maior pesquisa de inovação do Brasil, que é a Pintec, a pesquisa de inovação que é realizada periodicamente pelo IBGE, né, o nosso IBGE, onde destaca que a maior atividade de inovação das empresas inovadoras no Brasil é a aquisição de máquinas e equipamentos, como maior atividade de inovação, que realmente a apropriação tecnológica é muito fraca, enquanto que não se cria a sua própria tecnologia, se compra a tecnologia de fora, e isso é um dos elementos que realmente atrasa o nosso desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, econômico também. E gostaria também de dizer que eu me sinto bem confortável aqui de participar desse evento, já que eu não sou engenheiro, né, sou geógrafo, mas em função do tema, né, eu estudo tecnologia, mas também que eu não sou engenheiro, mas eu sou registrado no CREA, eu sou geógrafo, os geógrafos também estão no nosso conselho aqui regional. Então, eu sou credenciado no CREA, então é uma satisfação. Bom, o nosso painel é o papel das fundações estaduais de pesquisa tecnológica para o desenvolvimento. Nós temos aqui os dois painelistas, né, o Luiz Antônio Antoniazzi, da nossa Fundação de Ciência e Tecnologia, né, a Cientec, vai apresentar a experiência da Cientec, e a engenheira Bernadette Radim, apresentando a experiência da FEPAGRO, que é a nossa Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, também outra área, principalmente por causa do Rio Grande do Sul, duas áreas, evidentemente, muito importantes, o desenvolvimento tecnológico, por um lado, e a questão agropecuária, que no estado do Rio Grande do Sul é essencial. E a minha fala, até a pedido dos organizadores, no sentido de destacar um pouco também as outras fundações que estão ameaçadas também de extinção, né? Não só essas duas, nós temos mais
pelo menos 4 fundações do mesmo caráter jurídico, né, que são importantes também, e destacar que eu parto de um pressuposto, né, e aí em cima da literatura e das experiências dos países mais exitosos em desenvolvimento tecnológico e principalmente de inovação, que esses países mais desenvolvidos têm infraestrutura tecnológica, né, um quadro, infraestrutura importante para comércio e mesmo de tecnologia, instituições de pesquisa, universidades, pessoal qualificado, são todos elementos importantes, né, para a inovação, só que tem um elemento, só isso não basta. Tudo isso tem que estar interligado, tudo isso tem que estar trabalhando em cooperação. E as principais potências, os principais players globais em inovação têm isso que os especialistas em estudos de inovação chamam sistemas nacionais de inovação, onde todos esses agentes, todos esses atores se conectam, interagem e cooperam para o desenvolvimento tecnológico. E, além disso, nos níveis subnacionais, há importantes sistemas regionais de inovação, onde regiões como o Rio Grande do Sul, né, poderia ter um sistema nesse sentido também de juntar essas instituições, esses agentes, como nós temos. Aqui nós temos duas instituições que são importantes nesse sentido. E aí tomando a experiência desses países, formando grandes conjuntos de ambientes de inovação, que são grandes cidades, grandes metrópoles, que reúnem essas instituições. Sobre as fundações, eu gostaria de falar rapidamente, né, para passar a palavra aos dois painelistas, né. Eu gostaria de destacar 2 pontos. Um deles é o caráter jurídico dessas fundações, que eu acho que é um ponto importante a destacar, e o outro, algumas especificidades de forma muito breve, né, de todas essas fundações. A primeira dela é a importância do caráter jurídico dessas fundações. Todas essas fundações têm um grau de autonomia, principalmente no sentido de poder assinar acordos, ajustes, contratos para pesquisa. Hoje em dia, fazer pesquisa, sobretudo na área tecnológica, o financiamento é uma coisa muito importante. Eu imagino que até a engenheira Bernadette Redin vai comentar, recentemente a FEPAGRO teve problemas nesse sentido, né? Esse FEPAGRO, né? Mas a pesquisa que está tentando se dar continuidade numa secretaria, onde ela teve dificuldade de receber bolsas de iniciação científica, que é uma coisa básica, e que, como o engenheiro Osiris Silva falava, a educação é uma parte muito importante em toda essa discussão. Bolsas de iniciação científica são essenciais, de pessoas terem, alunos, né, estudantes terem essa oportunidade de trabalhar em instituições importantes. Então, assim, a estrutura jurídica dessas fundações é importante até pela questão do financiamento. E o outro ponto importante nesse caráter dessas fundações jurídicas é a importância de um certo grau de autonomia que essas fundações, essas instituições de pesquisa necessitam. Isso a gente vê em vários exemplos de instituições públicas nos Estados Unidos, nos principais países da Europa, mesmo na China, que agora se pode dizer que é um dos principais players globais em desenvolvimento tecnológico, né? Como é importante essas instituições, essas fundações, ter um certo grau de autonomia, e aí tendo um reconhecimento, não só da sociedade, mas pelos diversos governos que passam por aqui, né, no sentido de reconhecer que o que Estado é diferente de governo. Essas instituições são instituições de Estado, que têm que ter uma continuidade de pesquisa, de trabalhos, de discussões, não que seja separado ou isolado da sociedade, e aí teria que ter processos diremos assim, de prestação de conta dos trabalhos dessas instituições perante a sociedade, mesmo dos diferentes governos, mas como é importante um certo grau de autonomia para poder seguir pesquisas, não mudando as suas linhas de pesquisa a cada governo, que aí o desenvolvimento tecnológico nas instituições fica muito difícil, principalmente quando se visa inovações tecnológicas. E, para finalizar a minha fala, que a ideia é ser muito breve para passar para os
os outros painelistas. Vou destacar algumas especificidades das outras fundações, já que a FEPAGRO e aqui a Cientec vão ser muito bem apresentados pelos colegas. Eu vou colocar rapidamente alguns pontos. Um deles, os principais especialistas na área de mudanças tecnológicas no mundo estão apontando que a gente está dentro de um momento de mudança tecnológica muito importante, que é o que a gente chama, alguns autores chamam, nós estamos entrando numa revolução tecnológica verde ou limpa. Quer dizer, o tema da ambiental cada vez mais vai entrar na pauta econômica e tecnológica, e vários países estão tomando esse caminho, né? Principalmente a Alemanha, os países nórdicos, China está tomando a China está tomando a dianteira nessa temática, né? Então, a área ambiental é essencial. E aí tem a questão das energias renováveis, solar, eólica, tecnologias ecológicas e eficientes. E aí tem um papel muito importante, uma das fundações, a mensagem, a Fundação Zoobotânica trabalha realmente, justamente nessa área. A parte de educação ambiental é muito importante também. Qualquer mudança tecnológica não é somente econômica e tecnológica. Há que haver também uma mudança social, da sociedade. Então, nesse sentido, a educação ambiental é um tema que é muito importante. A FEPAGRO tem trabalhos nessa área também. Eu gostaria de destacar a FEPS, que é a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, que tem pesquisas, também é outra que praticamente está extinta, né? A FEPS tem pesquisas muito importantes na área de biotecnologia e trabalha muito com a questão, trabalha também com a questão tecnológica, ambiental, no sentido tecnológico, né, de mudanças. Desenvolvimento tecnológico, a Cientec, a FEPS, né, novamente, tem e aí eu lembro de um dado também da Pintec, a pesquisa de inovação do IBGE, onde mostra que o terceiro maior parceiro para a inovação das empresas gaúchas e brasileiras são laboratórios de testes e ensaios. Então, os primeiros são clientes, os segundos são fornecedores, e o terceiro maior parceiro de inovação das empresas gaúchas e brasileiras é ensaios e testes, onde essas empresas, essas instituições têm, essas fundações têm esse papel. O planejamento das cidades é essencial também. As inovações, as grandes inovações, os grandes processos de inovação se dão em grandes cidades, em metrópoles, e aí nós temos o planejamento das cidades é importante também. A inovação não se dá isoladamente só numa empresa, e sim com um contexto propício para inovação, para troca de informações, cooperação. E aí a nossa Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional é outra fundação ameaçada que também tem um papel importante nesse sentido. Indicadores e estudos socioeconômicos, que aí a minha instituição, a Fundação de Economia e Estatística, trabalha. Qualquer nação desenvolvida tem que ter indicadores dos mais variados possíveis para ajudar o desenvolvimento, planejamento, desenvolvimento mesmo, não só econômico, social, como tecnológico também. E aí tem diversas discussões sobre isso. Qualificação de mão de obra. O engenheiro, bom, eu acho que é geral isso, a educação é essencial, e a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, outra fundação ameaçada no Estado, tem um trabalho importante na qualificação, que não é uma qualificação importante não só no setor privado, mas também no setor público também, que tem um trabalho importante nesse sentido também. E, por fim, eu gostaria só de destacar também, parece um pouco fora da área tecnológica, como algumas outras também, e aí volto com a questão dos sistemas de inovação nacionais ou regionais de inovação. Então, assim, a inovação não se dá só com a área tecnológica, se dá com um rol, um ambiente, a criação de grandes ambientes de inovação propício à inovação. A Fundação Piratini, que é a nossa fundação pública de comunicação, a TVE e a FM Cultura, onde eles abrem um espaço que não está no mercado, dos meios de comunicação públicos, né? Comerciais, né? Privados. Eles dão todo um espaço para uma cultura própria aqui do Estado que fomenta a criatividade. E a criatividade é um elemento essencial para os processos de inovação. Então, uma sociedade criativa provavelmente vai ter uma possibilidade maior de criar inovações. E, finalizando, e agora passando para os colegas, né, só destacar, em função da literatura, e principalmente dos exemplos, como o desenvolvimento dos últimos anos nos Estados Unidos, os principais países da Europa, e principalmente a Alemanha e os nórdicos, né, a importância do papel do Estado
trabalhando no sentido da inovação, juntamente com o setor privado, com as universidades, no sentido de criar inovações. O papel do Estado é essencial, e aí eu destaco novamente essas fundações que estão, algumas já quase extintas e outras ameaçadas de extinção, têm um papel importante no sentido de nessa construção de um sistema regional aqui no estado do Rio Grande do Sul de inovação, que nós não temos, infelizmente. Então, obrigado pela apresentação. Em função do adiantado da hora, a gente não vai ter tempo para perguntas, né? Nós temos aqui algumas perguntas, do Marcos Mota e do Douglas, né? Então, a gente pede desculpa, mas, de qualquer forma, a gente sugere que fale com os painelistas, né? Depois do encerramento, pode conversar com eles. Para o Douglas, que ele fez uma pergunta mais específica sobre a situação das fundações, eu tenho um jornal aqui, uma edição do jornal Já, aqui de Porto Alegre, que é uma edição somente sobre a questão da ameaça de extinção das fundações, e aí eu peço que o Douglas depois pegue aqui comigo um dos exemplares do Jornal Já, que é uma edição só sobre isso, explicando toda a situação de todas as fundações, não só da FEPAGRO, da Cientec, né? E, bom, agradecer de novo as duas apresentações, os dois painelistas, né, apresentadores, que foi muito interessante. E eu acho que eles deixam muito claro o que a gente está perdendo, né? E eu acho que ficou muito claro nas falas, né, nossas, e até da fala do engenheiro, do Osiris Silva antes, né? Nós estamos indo para trás, enquanto que algumas nações estão tentando ir para frente, algumas já estão na frente, algumas estão atrás, mas estão tentando ir para frente, e a gente está indo para trás no sentido de fechar a instituição de pesquisa. Hoje em dia, nesse momento histórico da tecnologia, da globalização e mais, realmente não tem lógica, nenhuma, né? E a gente que estuda a questão do desenvolvimento econômico a partir de inovação e tecnologia, não tem lógica nenhuma, não tem justificativa isso, e é uma perda irreparável, né? Então, de novo, agradecemos, eu acho que nós três, porque eu também faço parte desse grupo de fundações, né? Ameaçadas, algumas já praticamente extintas. Eu ainda tenho esperança que tenha algum retorno, se volte atrás em algumas coisas, ou num próximo governo e se dê conta disso. A gente espera o apoio de todos e a consciência de que esse ponto, essa discussão, é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. Então, eu agradeço de novo e a oportunidade do SENGE, da FNE, né, a Federação Nacional dos Engenheiros, os apoiadores também, o CREA, né, e todos os demais, por essa oportunidade de falar e apresentar um pouco só, de toda essa riqueza de conhecimento e tecnológico que foi apresentada aqui. Então, obrigado e uma saudação a todos.